Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula de TCC, no caso, a primeira aula do semestre 2020.2, com a disciplina para a turma do P9 manhã. Estou gravando a aula. Vocês permitem que essa gravação seja realizada? Sim. Sim, sim, professora. Sem nenhuma objeção, né? Então, vamos iniciar agora em relação ao conteúdo da nossa aula de hoje. Então, como vocês bem sabem, eu sou a coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão e dentro da instituição a gente tem algumas atividades que precisamos realizar todo semestre, como principalmente a questão da monitoria, da jornada e do TCC. Vou falar sobre cada um deles agora, né? Explicando alguns pontos para vocês em relação às datas e, por último, falar sobre o TCC e, com isso, né, já abrir um leque, vamos dizer assim, né, em relação à disciplina propriamente dita, né, como que a gente vai trabalhar em relação à disciplina do TCC1, que é a disciplina a qual vocês vão estar cursando esse semestre. Então, em relação ao NUP, gente, vamos relembrar um pouquinho, né, de algumas atividades, no caso aqui, as atividades da jornada que a gente tem, né, semestralmente, e que, infelizmente, né, pela essa questão da pandemia, a gente não pode estar tendo essas atividades sendo realizadas de forma presencial. As atividades de aulas, as atividades institucionais, né, elas estão sendo realizadas de forma remota. Mas isso não nos impede, né, de poder ter a lembrança das atividades que a gente realizou e que vocês participaram durante aí vários semestres. Então, aqui mais algumas atividades, né, no caso do ano passado, do ano de 2019, como eu falei, esse semestre que passou, né, o 2020.1, a gente teve que realizar as atividades apenas de forma remota. As atividades da jornada, uma delas é a apresentação de trabalhos, a qual vocês podem participar, e eu indico, né, que vocês participem, principalmente vocês que estão agora no TCC, para poder fortalecer mais a desenvoltura de vocês e o processo de construção, né, de um trabalho que vai favorecer a melhoria, vamos dizer assim, na escrita do trabalho final do TCC de vocês. Então, os melhores trabalhos são premiados, né? E eu vou explicar um pouquinho agora de algumas das atividades, né, das datas atualizadas em relação ao NUP, como, por exemplo, a monitoria, que neste semestre será de forma remota. E aí a gente terá tudo, na verdade, de forma remota, né, referente ao NUP, e as inscrições vão de 19 a 21 de agosto, né, então esse mês, e a jornada ela irá ocorrer de 9 a 13 de novembro, mas vamos ver detalhadamente cada uma dessas datas. No caso da monitoria, o edital de seleção, ele vai ser divulgado no dia 17 de agosto. Os professores eles terão até amanhã para me enviar essas solicitações. Então, se vocês tiverem em mente alguma disciplina que vocês queiram ser monitores, vocês podem falar com o professor, né, e perguntar se ele vai oferecer, ou caso ele não queira, dizer que você tem interesse, e aí assim ele pode, né, acabar liberando e solicitando a inscrição da monitoria para que vocês participem. Então, as inscrições, o edital vai ser liberado no dia 17, as inscrições serão do dia 19 ao dia 21 de agosto. As provas serão de forma remota, de responsabilidade de cada professor, do dia 24 a 28 de agosto, com os resultados, né, sendo liberados até o dia 31 de agosto.
Os monitores, portanto, iniciarão as suas respectivas atividades no dia 1º de setembro. Para o monitor poder receber o certificado, ele precisa cumprir alguns pré-requisitos, como exercer, né, a monitoria, tirar dúvida dos alunos, então é necessário que ele esteja disponível para os alunos, e aí esse aluno monitor ele pode criar um grupo específico ou ser inserido no grupo daquela turma para poder ficar tirando dúvidas. E aí, no caso, no horário da aula, ele fazer prints das atividades que estão realizando e fazer um portfólio ao final do semestre para cumprir, né, como sendo as atividades do monitor. Então, apresentar um trabalho na jornada referente à disciplina a qual ele vai estar ministrando a monitoria e responder um questionário ao final da monitoria, que é esse questionário aqui que vocês já bem conhecem, né? Eu não vou detalhá-lo mais uma vez, porque o semestre passado já foi explicado, entre outras vezes também. É só responder, né, esse questionário que para a gente poder ter um feedback em relação às atividades da monitoria naquele semestre. E buscando sempre melhorias, né? Então, a jornada de iniciação científica esse semestre ele estará sendo realizada junto com a Simpósio Paraibano de Biomedicina e a Semana de Radiologia. Mas, como sempre, a gente sempre vai ter atividades de todos os cursos, né, inclusive multidisciplinares. As inscrições da jornada se iniciam em 24 de agosto e vão até 6 de novembro. Como eu havia dito, né, ela será de forma remota. As inscrições também serão através do site, com o pagamento da inscrição, né, onde o investimento é de R$30 para custear as atividades referentes às jornadas, premiações, tá? No caso, o envio de trabalhos para quem for enviar trabalhos para a jornada. Então, esse envio ele vai ser de 12 de outubro até 16 de outubro. Então, quem tem em mente enviar algum trabalho, algum resumo expandido, né, que são de até 1.500 palavras, é só enviar aí neste período. Não é para construir nesse período, você já constrói já a partir de agora, mas o envio será nessa semana aí de 12 a 16 de outubro. A divulgação dos trabalhos aceitos será realizada até o dia 3 de novembro. E a jornada em si ocorrerá de 9 de novembro até 13 de novembro. Tá? Essa atividade, né, lembrando, tanto a monitoria quanto a jornada, eles correspondem à carga horária extracurricular de vocês, que permite que vá somando, né, aquelas atividades que vocês precisam cumprir para a carga horária, né, e conclusão do curso. Além das disciplinas, vocês têm uma carga horária extracurricular, que eu não lembro agora quantas horas são, se não me engano são 400 horas, mas isso não é certeza, tá? Eu não lembro, é porque depende da grade curricular que vocês estão seguindo, mas tinha uma grade que era de 400 horas. Então, vocês estarem participando das jornadas e das monitorias, projetos de extensão, né, que alguns de vocês faziam parte, por exemplo, de Enfermeiros do Sorriso, entre outras. Então, isso vai estar complementando, né, o currículo de vocês, tá bom? Além de somar, vamos dizer assim, né, para essa carga horária extracurricular, o currículo, como eu estava dizendo, ele vai estar sendo engrandecido. Então, quem pretende fazer, né, prestar um concurso, fazer residência, mestrado ou um concurso mesmo na área de vocês, essas atividades elas vão somar ao currículo, tá? Então, monitoria ela tem uma pontuação e uma boa pontuação. Participação em eventos como a nossa jornada também tem uma outra pontuação. Envio de trabalhos, né? Resumos expandidos publicados também tem pontuação, então tudo isso vai estar somando ao currículo de vocês. Muitas vezes, quando vocês se formam, essas atividades
né, essa possibilidade de participação em eventos como esse fica mais difícil, fica mais restrita, né, por causa do dia a dia. Dificilmente vocês vão ser liberados para passar uma semana participando de um congresso, algo do tipo, né? Então, e fora todos os afazeres que vocês têm, né, no dia a dia de vocês, com família, com tudo. Então, fica mais difícil, né? Eu falo por mim mesma, que dentro da minha área, infelizmente, eu não estou conseguindo participar tanto quanto eu gostaria de eventos, justamente porque eu fico dedicada, né, e focada para a faculdade, para dar o melhor para vocês nela. E aí, os eventos relacionados à minha área de biologia, eu fico meio de lado, focando mais na área da saúde. Então, aproveitem enquanto ainda estão na graduação para que vocês possam estar engrandecendo o currículo de vocês. Até porque o próprio, vamos dizer assim, o próprio valor, né, de inscrição de eventos quando vocês são estudantes, ele é diferenciado de quando a pessoa é formada, tá? Então, os valores são muito mais superiores para pessoas formadas, e aí isso também acaba fazendo com que eu não participe tanto de eventos quanto eu gostaria, né? Então, só para citar como exemplo, teve um evento ano passado, em junho do ano passado, aqui em João Pessoa, né, o que eu não precisaria nem estar gastando com hospedagem, alimentação, nada disso, transporte e tal, mas era um evento na minha área, 2 dias apenas, e tinha um valor de R$ 700. Era 700 e pouco, tô arredondando, R$ 700. Então, sinto muito, mas infelizmente eu não tenho condições de estar pagando um valor tão alto para participar de um evento, tá? Então, se fosse para estar pagando algo tão alto, sim, eu preferia estar pagando num evento internacional. Mas, infelizmente, agora nem isso, né, está podendo ser feito, porque os valores de inscrições de eventos internacionais é em dólar, né? Então, o dólar tá, vocês sabem, tá 5 e pouco, né? Então, fica inviável. Então, aproveita as oportunidades que vocês têm agora, tá? Para enriquecer aí o currículo de vocês. Então, como eu falei, a jornada vai ocorrer de 9 a 13 de novembro, né? Durante essa semana, de forma remota, a gente vai estar disponibilizando para vocês as palestras. Não lembro agora se alguma de vocês participou da jornada do semestre passado, né? Então, como eu tinha apenas contato com os nomes, né, de vocês na lista, então realmente eu não me recordo, diferente da jornada de forma presencial, né, onde eu estou lá vendo o rostinho de vocês, então fica mais fácil ficar a lembrança. Mas caso vocês não tenham participado, a jornada funcionou da seguinte forma. Eu disponibilizava por dia algumas palestras. Então, vamos supor, eu vou dar um número aleatório aqui, tá, gente? Vamos supor que fosse 5 palestras por dia. Então, na segunda-feira, na verdade foram mais, mas só para arredondar o número. Então, na segunda-feira, eu disponibilizava 5 palestras. Essas palestras, elas não eram com horário pré-definido, tá? Então, logo cedinho pela manhã, eu liberava essas 5 palestras e você poderia assistir a qualquer horário, o que facilita muito, né, a possibilidade do aluno poder ter acesso a assistir aquelas palestras que são de seu interesse no horário a qual ele tem a disponibilidade. Então, o feedback que a gente teve da jornada do semestre passado, onde muitos alunos pediram para continuar sendo de forma remota, porque eles tinham essa possibilidade da conveniência de assistir às palestras no horário que ele tinha disponibilidade. Exemplo, se hoje, segunda-feira, você, vamos supor, está de plantão, então você não poderia estar assistindo às palestras da segunda. Mas as palestras da segunda, elas vão ficar disponíveis na terça também, na quarta, na quinta, então elas vão ser de forma acumulativa. Exemplo, se na segunda-feira eu liberei 5 palestras, ela vai ficar a segunda toda disponível. Na terça-feira eu libero mais 5, e aí você vai ter tanto as palestras da segunda quanto as palestras da terça disponíveis. Na quarta eu libero mais 5, então vocês vão ter as palestras da segunda, as palestras da terça e as palestras da quarta.
tá? E isso vocês vão poder estar utilizando aí, certo? Da forma que ficar mais conveniente. Outra coisa, as palestras de forma presencial tinha choque de horário. Às vezes você queria assistir mais de uma, mas ela estava no mesmo horário que fazia com que você, né, ficasse impossibilitado de assistir. Então, dessa forma, remota, você vai assistir o horário que fica melhor, né? Como eu falei. Então, muita gente gostou deste formato e pediu para que esse semestre continuasse assim, para que pudesse ter um enriquecimento maior, né, a nível de informações que a pessoa estaria obtendo graças ao formato de apresentação, né, de realização da jornada de forma remota. Então, as inscrições elas vão estar abertas agora a partir de agosto, né, do dia 24 de agosto. O pagamento é o valor de R$ 30, que pode inclusive ser dividido no cartão, caso tenham interesse, né, se estiver muito apertado, algo do tipo. Então, começando agora em agosto, né, o evento é em novembro. Se você quiser dividir em 12 vezes, você pode, certo? Então, né, vai ter só o acréscimo dos juros do cartão, mas também não vai ser um valor exorbitante, porque a inscrição é um valor pequeno, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à monitoria e à jornada até agora? Não? Então, Não, vamos tá tudo continuar. esclarecido. Tá certo. Então, este é o modelo de resumo expandido da jornada, tá? Vocês vão observar que ele é bem parecido com o modelo que vocês vão ter que fazer no TCC, tá? A diferença é que o modelo da jornada, ele não vai ter capa, contracapa, né? Na verdade, o modelo é isso aqui. E ele é um resumo expandido que deve ter até 1.500 palavras, dá em torno de 3 a 5 páginas, tá? Vai variar se vai ou não ter mais páginas, se você acrescentar figuras, tabelas, né? Aí ele vai ficar mais próximo dos 5, mas geralmente é nisso, de 3 a 5 páginas. Ele não vai ter um resumo, porque ele já é um resumo expandido, então no TCC, que eu vou mostrar para vocês, ele tem um resumo aqui, antes das palavras-chave, que não é o caso, né, aqui da jornada. Vai vir a introdução, metodologia, resultados e discussão, agradecimento e referência. Tudo pontos que a gente vai falar no TCC, tá? Por isso que eu não vou adentrar aqui, porque a única diferença do trabalho da jornada para o TCC de vocês é a questão do número de palavras, como eu havia dito. Então, chegamos no TCC. Então, TCC, gente, o TCC que está ocorrendo agora, né, ele é de forma remota. Vocês vão iniciar o TCC1 de forma remota, mas, se Deus quiser, né, para o TCC2, a gente vai ter nossas atividades, né, voltando ao normal, né? Espero, né, que daqui para maio do ano que vem vocês possam estar apresentando o trabalho de vocês de forma presencial. Não posso garantir nada, né? Eu não tenho bola de cristal, mas é o que se espera, né? Que a gente não esteja mais em isolamento, né? Pelo menos não tanto quanto a gente está agora. Essas datas, elas são referentes ao pessoal que vai concluir agora, tá? Mas eu coloco aí para que vocês saibam como que funciona. No caso, o TCC2, né, é o somatório do que vocês construíram no TCC1 e que vai ser concluído no TCC2. Então, o TCC, ele é uma coisa só, tá? Dividido em duas etapas. O TCC1, que é o que a gente chama de projeto, e o TCC2, que é a conclusão do trabalho, né, onde vocês vão coletar os dados, independente se ele é bibliográfico ou de campo, mas vocês vão coletar os dados e vão
avaliar, né, analisar os resultados, os dados coletados, para escrever os resultados de discussão e concluir assim o trabalho. Então, dito isso, né, o pessoal do TCC2 de agora, eles vão concluir o trabalho em novembro e apresentar em dezembro. No caso de vocês estão iniciando o TCC1 agora, mas, como eu disse, sempre tenham em mente que o TCC é uma coisa só. Então, vocês estão começando algo agora que vocês vão encerrar só em maio, tá? Não pensem que vocês estão começando agora para terminar em novembro. Não, vocês começam agora para concluir em maio. Então, é importante, né, que vocês sigam as normas, que vocês prestem atenção nas aulas, para que vocês não acabem comprometendo o desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? Então, vamos lá. Vocês vão ter que buscar um orientador, tá? O ideal... licença. Oi, pode falar. Pode falar. Esse, no caso que a gente vai fazer agora, que é o TCC1, é um projeto de pesquisa. Uhum. Sim. Certo. Então, vocês vão estar fazendo o projeto agora, que será executado no TCC2, tá? Sim, tá tentando lembrar onde que eu tinha parado. Em relação ao orientador. Qualquer professor da faculdade pode orientar vocês, desde que ele aceite o convite de orientar, certo? Então, vocês vão poder convidar os professores, vocês que escolhem, tá? Não somos nós, não sou eu. E como eu disse, qualquer professor da faculdade pode estar orientando vocês. Vocês vão convidar esse professor e esse professor, né, vai dizer se aceita ou não. Vocês precisam, até sexta-feira da semana que vem, me dizer quem vai ser o orientador de vocês, qual vai ser o tema do trabalho de vocês e se o trabalho de vocês vai ser individual, dupla ou trio, tá? Então, vocês que vão escolher o orientador, vocês que vão escolher o tema e vocês que vão escolher se o trabalho será individual, dupla ou trio. Dentro dessas escolhas, que foram decisões de vocês, né, cada uma dessas escolhas, vocês vão ter que assumir a responsabilidade delas. Então, vamos considerar uma balança, tá? Então, se você vai fazer um trabalho em grupo, coloque na balança ali se vale a pena. Eu sei que a turma de vocês, né, ela é pequena, a gente, pelo menos eu não via conflitos, né, em relação à turma, mas tem outras turmas que a gente sabe que tem alguns probleminhas, né, entre colegas de sala. Então, avaliem se vale a pena você fazer o grupo com determinado colega ou amigo seu. Por quê? Primeiro ponto. Se você, por exemplo, tem um colega, né, um amigo, que passou o curso todinho se escorando em você. O colega passou todo o semestre lá, todo o curso, só, fulano, põe meu nome no trabalho. Você ia lá de besta e fazia, né? O colega não fazia nada, mas você ia lá e botava o nome do seu colega para ser legal, né? Você não está sendo legal nem com você, nem com o seu colega, né? Então, é necessário que você coloque ali, né, na balança isso. Vale a pena eu levar esse colega nas costas? Hein? Vale a pena eu fazer o meu TCC com esse colega mais uma vez se escorando? Eu digo que não, sabe por quê? Porque eu vou fazer de tudo
para que você caia na real que você está sendo usado. Como assim? Exemplo, quem está levando um colega nas costas, a nossa N1, tá? A nossa primeira avaliação é uma avaliação oral, certo? Nessa avaliação oral, vocês vão estar, como que chamam? O grupo, né? Se for individual, duplo ou trio, eu vou estar fazendo a avaliação pelo grupo, certo? Então, eu vou fazer uma chamada de vídeo com o grupo e aí eu vou estar fazendo perguntas de forma, né, oral para que vocês me respondam sobre o seu trabalho. Então, eu vou conseguir avaliar se aquele grupo tem alunos que estão se escorando e alunos que estão fazendo. Se você está fazendo trabalho, você consegue desenvolver muito mais, né, as respostas. Se você não está fazendo trabalho, você faz o quê? Você gagueja, você se atrapalha, você passa para o colega a fala. Só que nas minhas perguntas, eu vou poder direcionar quem eu quero que responda, tá? E aí, na hora da nota, a nota vai ser pelo grupo e não individual. Então, vamos supor que tivesse o colega, você, né, que fez o trabalho, você se deu bem, vamos supor que fosse tirar um 9. Só que aí seu colega escorão, né, ele pegou, se ele fosse a nota individual, iria tirar, vamos supor, um 5. Então, como eu disse que a nota é pelo grupo, então, quem iria tirar 9, vai ser a média ali, né? Vai tirar 7. Quem iria tirar 5, tá ótimo, vai tirar 7, né? Subiu de 5 para 7. Então, para quem fez é péssimo, porque a nota baixou, mas para quem não fez nada é ótimo, porque a nota subiu, por causa do colega que fez. Então, leve em consideração, se você for fazer um trabalho em grupo, de que seja pessoas que vão ter o mesmo nível de comprometimento, né, de compromisso em relação ao trabalho, assim como você, para não correr o risco de você acabar comprometendo aí o seu rendimento, comprometendo a sua nota e às vezes comprometendo até o seu trabalho mesmo, né, o seu futuro. Só para citar de exemplo, teve um grupo, né, uma dupla, na verdade, uma vez, que elas foram reprovadas por plágio, tá? Plágio é crime, o menor dos problemas é uma reprovação. A gente vai falar sobre plágio mais para frente. Mas aí, o que é que houve? Uma delas, né, quis jogar a responsabilidade na outra. Ah, foi fulana que fez essa parte. Não existe isso. Se o trabalho foi feito em grupo, a responsabilidade é do grupo. Não tem essa minha parte, a sua parte, não, tá bom? Então, tem que assumir, se for fazer em grupo, a responsabilidade vai ser de ambos, ou da dupla ou do trio. Então, coloquem isso na balança, ver se realmente fica muito pesado você carregar alguém nas costas. Se for fazer trabalho em grupo, que seja pessoas que tenham o mesmo nível de comprometimento que você. Outra coisa que é importante vocês colocarem na balança. Qual o tema que vocês vão trabalhar? Quem é que decide qual é esse tema? Como eu falei, vocês que vão escolher. Mas qual tema eu devo escolher? Aquele que você melhor se adequa. Aquele que você tem mais afinidade, de preferência aquele que você queira atuar quando você se formar, tá? Ah, eu gosto de saúde da criança, quando eu terminar meu curso, eu quero fazer uma residência em saúde da criança. Ótimo, excelente. Faça o trabalho sobre o tema. Então, isso vai fazer com que você tenha um conhecimento a mais do que os seus colegas.
porque todos vocês tiveram o mesmo, vamos dizer assim, nível de ensinamento, né? Vocês tiveram as mesmas aulas, pode ser que alguns tenham aprendido um pouco mais do que outros, né? Isso aí, lógico, vai depender da afinidade na disciplina também. Só que o nível de conhecimento que vocês receberam é o mesmo. Agora, no momento que você vai passar em torno de 8 meses, né? Que é o tempo dos 4 meses por semestre, desenvolvendo seu trabalho, onde você vai estar lendo cada vez mais sobre o assunto, você acaba tendo mais conhecimento do que os colegas. Então, isso vai ser um diferencial, né, tanto na sua área de atuação, também quanto uma prova que você venha a fazer, né, para uma residência, para um mestrado, ou mesmo para um processo seletivo, né, para trabalhar em alguma clínica, algum hospital. Então, leve em consideração essa afinidade também. E aí, em relação a essa afinidade, né, se você vai fazer um trabalho em grupo, veja, coloque esses 2 pontos, né, na balança. Eu quero fazer um trabalho em grupo com fulana, só que ela quer desenvolver um trabalho com X tema, né, aquele tema lá, mas eu não gosto daquele tema. Eu queria fazer com outro tema. Então, faça só, tá? Às vezes você acaba se sacrificando para fazer o trabalho com um colega, mas é um tema que você não se realiza, não é um tema que você gosta. Então, vai ser meio redundante aqui o que eu vou falar, mas quem gosta, né, quem sente prazer em estar fazendo algo que não tem afinidade, que não gosta, né? Fica meio estranho essa pergunta, mas é meio óbvio, ninguém, né? Se você detesta, vamos supor, trabalhar com saúde do homem e você vai desenvolver uma pesquisa com saúde do homem, você vai gostar? Não vai. Você vai estar fazendo ali para cumprir tabela, né? Cumprir a obrigação. Então, dessa forma, é importante que vocês levem em consideração, lógico, como eu falei no início, as decisões e escolhas são de vocês, não serão minhas, não serão do orientador de vocês, tá? Vocês que vão escolher. E em cima disso, vocês vão posteriormente, né, colher bons frutos ou não, tá? Tudo depende dessa escolha inicial que vocês vão fazer durante essa semana. A mesma coisa é em relação ao orientador, tá? Vocês que vão escolher quem vai orientar vocês, o professor que vocês vão fazer o convite. Primeira dica é: não chegue para o professor de mão abanando. Como assim? Ah, professor, me orienta. Eu, pelo menos, a primeira pergunta que eu vou fazer: com o quê? Né? Qual o trabalho que você quer desenvolver? Ah, não sei, diga aí um tema. Não, quem vai fazer é você. As minhas afinidades não são as suas, tá? Então, você que vai desenvolver a pesquisa, então é interessante que você goste do tema. Então, já é um ponto negativo quando você chega sem saber o que você quer. Mas se você que vai fazer não sabe o que você quer, não vai ser outra pessoa que vai saber, certo? Então, leve em consideração isso, né? E quando for buscar os professores, que vocês coloquem aí já alguma ideia. Mesmo que ao conversar com o professor, aquela ideia mude e você faça outra coisa. Mas não chegue de mão abanando, não, tá? Mostra um certo descompromisso ali, o que vai fazer com que o professor não queira orientar. O professor ele pode aceitar ou não, ele não é obrigado a aceitar orientar, certo? Isso vai de cada professor. Vários motivos podem fazer com que ele aceite ou não. Ele pode não aceitar porque aquela linha de pesquisa não é a área que ele gosta de atuar ou que ele atue. Por exemplo, vocês sabem que eu sou bióloga. Teve uma vez uma aluna que ela queria que eu orientasse um trabalho sobre... ela queria construir um protocolo, era um trabalho de campo, e ela queria fazer um protocolo para construir
um protocolo de UTI. Ou seja, não sei nem para onde vai, né? Eu sou bióloga, UTI, eu só fui para visitar pessoas doentes, mas o funcionamento, né? Todas as diretrizes, regras, normas que precisam ser cumpridas, isso é diferente, é questão de equipamentos, de distanciamento e tal. Eu sei que existem as RDCs, né? Que ajudam nisso, mas é diferente, é uma coisa muito específica para eu poder orientar. Então, eu poderia estar comprometendo o trabalho caso eu aceitasse orientar, comprometendo de forma negativa. Então, eu sugeri, né, que buscasse outros professores que eram na época, né, se não me engano, essa menina era da turma de 2014. Então, eu sugeri ela buscar outra professora que trabalhava na área de UTI, que era expert nessa área. Então, pronto, foi muito melhor para ela do que eu, que não sabia nem para onde ia uma UTI. Então, pode ser, neste caso, né, o professor ele não se sente à vontade de trabalhar com aquele tema, né, não é a área que ele atua. Pode ser porque ele está cheio e aí ele já tem muitos orientandos, ele não quer pegar mais um porque vai ser mais trabalho. Ou então porque ele não quer orientar mesmo ninguém esse semestre, ponto. Certo? Então, como eu disse, é um convite. O professor pode ou não orientar, né? Tudo também pode depender da forma que você chega para conversar com esse professor. Como eu disse, se você já chega sem nem saber o que você quer, as chances de você receber uma negativa é maior, tá? Então, se você já tem algo em mente, já facilita ali bastante de você receber um sim. Então, gente, vou só finalizar essa apresentação aqui para abrir aqui a norma para vocês, tá? Esse aqui é o modelo, mas como eu disse, eu vou estar abrindo o documento para vocês. Observem que as margens, né, superior esquerda são 3 centímetros, inferior e direita são 2 centímetros, tamanho da letra, espaçamento, tudo isso já está configurado, já está pronto. Então, não tem necessidade de vocês inventarem de construir um outro formato. O formato é este. Se vocês não fizerem neste formato, vocês vão perder ponto. De cara, se vocês não fazem no formato correto, vocês já perdem 2 pontos, né? E isso se somando às outras falhas que o trabalho pode ter, 2 pontos faz uma diferença muito grande, né? Meio ponto faz, quanto mais 2 pontos. Então, Professora, a senhora pode voltar esse slide para mim ver, por favor? posso, mas eu vou colocar ele no documento mesmo. Eu vou voltar aqui, mas eu vou mostrar, eu vou enviar para vocês o documento preparado em Word, tá? Então, que vai facilitar bastante a construção do trabalho de vocês. Vocês não vão ter que se preocupar com essa questão de formatação, porque a formatação já vai vir pronta. Então, não tem por que vocês inventarem de surgir com a formatação lá do quinto dos infernos para fazer esse trabalho. Já está pronto, gente. Tá? Então, como eu disse, não inventem de mudar, não, porque vocês gostam de arrumar sarna para se coçar, né? Tô falando isso Não precisa pela questão. enfeitar, né? Já está pronto. Pois é, já está pronto. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou explicar aqui alguns pontos específicos dele, né? Que outras turmas elas mudam. Aí fica com nota baixa e acha ruim. Mas para que mudou? Mas se o negócio já estava pronto, certo? Então, essa é a capa, contracapa, tá? Ou folha de rosto. Essa folha aqui é chamada folha de aprovação. Para vocês do TCC1, essa folha não vai existir, tá? Ela vai no modelo, porque vocês precisam ter o modelo, mas para o TCC1 vocês tiram essa página aqui, tá certo? Aí vem o trabalho que eu vou explicar com calma já já. Então, só para finalizar essa parte, né, o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Então,
Não adianta vocês quererem obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tá? Vocês precisam, em alguns aspectos, né, algumas vezes, vocês precisam se atualizar, vocês precisam mudar, né, a forma como a gente faz as coisas. Isso desde a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, acadêmica. Então, a gente precisa muitas vezes refletir e ver o que é que a gente pode fazer para melhorar, tá? Porque ficar fazendo as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes, isso não vai acontecer. Então, como disse aqui no final, a vida muda quando você muda. Não adianta querer plantar limão e esperar colher morango. Você precisa plantar morango para colher morango, tá bom? Então, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, vocês estão aqui com determinação, né? Vocês estão perseverando. Então, quantas pessoas agora nessa pandemia não desistiram de estudar, né? Não trancaram o curso, ficaram ali, não vou fazer, né? Porque é de forma remota, eu me nego a assistir aula de forma remota. Não, gente, não vamos ser radicais também, né? Então você vai acabar prejudicando o seu futuro, né? Então, vocês estão aqui, vocês estão perseverando, vocês estão para aprender, né? E a única diferença que é, pelo menos, né, eu tô falando por mim, que a gente não tá na sala de aula, mas o conhecimento que eu vou estar passando para vocês vai ser o mesmo. Aí cabe a cada um ter a determinação, ter o empenho, ter o compromisso de prestar atenção e de fazer as coisas corretas, certo? Então, eu sei que às vezes fica complicado, mas a partir da próxima aula, certo? Peço que vocês estejam concentradas no que eu vou estar falando, né? Hoje não, hoje tudo bem, porque é mais só o áudio mesmo, mas na próxima aula que vocês estejam concentradas no que eu vou estar falando, certo? Para que assim vocês não acabem comprometendo o rendimento de vocês quando vocês forem construir o trabalho, certo? Então, o TCC é algo que precisa de um compromisso e que as aulas, né, vocês participem das aulas, assistindo às aulas, para que vocês consigam compreender o passo a passo da construção do TCC. Então, vamos supor, se você na próxima aula já perdeu a aula, que você não pode assistir a aula, então, o que é que vai ocorrer? Você já perdeu o início do seu trabalho. Você pega já a aula seguinte, né, de hoje a 15, você vai ficar toda perdida. Por isso que inicialmente eu perguntei se eu podia gravar a aula para disponibilizar para vocês, porque a gente recebeu uma orientação para não gravar, para evitar problemas futuros, mas como está gravado aqui, que vocês autorizaram a gravação e a publicação desse vídeo, então eu estou fazendo isso por vocês, tá bom? Porque se você por acaso perdeu alguma aula, né, ou uma parte da aula, você pode assistir depois. Ou mesmo se você assistiu, mas depois lá na frente, eita, eu quero rever isso aqui que a professora falou. Então, você vai lá na gravação, né, e pode assistir novamente, certo? Para reforçar aquele aprendizado. Então, por isso que eu pedi a autorização inicial para vocês para estar gravando, bom? E sempre mantenham, né, a constância nas aulas. Se você não pôde assistir vamos supor, a aula de hoje, que você assista ela antes da aula da semana que vem, tá? Porque se você assistir, né, as aulas depois da outra, aí vai virar um caos na sua cabeça, porque as aulas elas são sequenciadas, né? Seria, vamos dizer assim, o processo de construção do trabalho do início ao fim. Se você assiste o fim primeiro que o início, né, você vai ficar totalmente perdido. Então, os meus contatos continuam os mesmos, tá? O meu e-mail do Outlook como professora e o meu e-mail do NUP, né, como coordenadora.
Então, eu sou coordenadora do NUP, do Comitê de Ética, professora da Santa Emília de Rodar e do Programa de Residência Multidisciplinar do Hospital Pediátrico, né, Arlinda Marques, ao qual vocês, posteriormente, vão poder ter a oportunidade de fazer o estágio de saúde da criança lá, tá? Então, eu dou aula lá na disciplina para a construção do trabalho final deles, né, da metodologia do trabalho científico. Então, caso vocês tenham interesse também, posteriormente, em fazer residência, né, é um programa muito bom. São 5 vagas para enfermagem. Não sei se mais para frente vai mudar, mas até então são 5 vagas para enfermagem. E os aprovados, eles recebem uma bolsa de em torno de R$ 3.000, né? Então, para quem se forma e já quer entrar na residência e com um salário desse, né, já é algo a se incentivar ali a participar. Lógico que é bem puxado, né? Porque vocês vão estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, porque o programa de residência vocês atuam como enfermeiros lá, diferente dos estágios, né? Que vocês vão estar ali com as professoras, né? Orientando, mas vocês em si ali não têm a responsabilidade, vamos dizer assim, porque vocês ainda são estudantes. Já na residência, vocês são profissionais, né? Lógico que vão ter os tutores ali, mas que o nível, né, de responsabilidade é maior porque vocês já possuem a graduação, tá bom? Então, vou só mudar aqui para que vocês possam acompanhar agora o modelo, tá? Como eu disse, eu disponibilizo para vocês este formato, certo? Observem, gente. Observem que já existe um símbolo da faculdade, né? Que é o símbolo da Santa Emília. Isso já está no modelo, já está pronto. Este aqui é o documento que eu mando para vocês. Então, por que cargas d'água? Tem aluno que vai lá, apaga esse símbolo e pega um outro símbolo na internet. Por quê? Né? Não tem sentido, já está pronto, porque vocês dificultam a vida de vocês. Então, não façam isso. Ai, tomando uma aguinha que minha garganta já tá doendo. Então, não dificultem. Já vem o nome do curso, ou o nome da faculdade, aqui, ó. Faculdade Santa Emília, de João Pessoa, Santa Emília de Rodar. Então, não precisa mudar isso. Vocês vão mudar é só isso aqui, ó. Vocês vão colocar enfermagem, né? Como a gente tem enfermagem de biomedicina que tem TCC, vocês só vão mudar isso. Já tem dizendo os espaçamentos, então você só faz apagar, ó, isso aqui, ó. Pronto, apaguei quando você for fazer o seu, né? Coloca o nome de vocês. Ó, ele já tá negrito. Não precisa colocar mais negrito, porque ele já tá. É só você escrever aqui em cima, tá? Um exemplo aqui. E em caixa alta, então tem que estar todo maiúsculo. Aí eu venho, apago isso aqui. Aí o título do seu trabalho. Você pega, coloca o título todo em caixa alta. Se tiver subtítulo, você põe 2 pontos depois do título e o subtítulo ele tem que vir em minúsculo. Aí você coloca a cidade, né, o estado e o ano. A partir dessa segunda página aqui, vocês têm que colocar a numeração da página. Então, aqui no canto superior direito, vocês colocam o número 1, tá? Coloca novamente o nome do aluno, o título do trabalho. Lembrando que o título do trabalho não tem ponto, tá? Orientador, tá? Ou, né, orientadora. Ai, ficou maiúsculo. Então, você, se é uma professora, você tira parênteses. Se é um professor, você tira o A.
certo? Então, isso é uma coisa básica, mas que muitos erram. Titulação. Então, é indicar se é um professor especialista, mestre ou doutor. Cuidado para não colocar a titulação errada do professor, tá? Vocês lembram que a gente falou no semestre passado, lá na disciplina de bioética, que eu falei, né, abri um parênteses, que existia dentro do COFEM uma orientação, né, que é permitido lá pelo conselho de vocês utilizar o nome doutor, mesmo você só com a graduação. Vocês lembram que eu falei isso semestre passado? Então, vocês podem ter alguns professores que tenham o nome de doutor ali no jaleco, mas que não seja doutor, certo? Para ser professor tem que ser no mínimo especialista, tá? Então isso é certeza. Então, ou ele vai ser especialista, mestre ou doutor. Então, observem para não colocar ali como sendo doutor e o professor só tem especialização, certo? Então, pergunte para poder colocar certinho. E aí, coloca o nome completo, né, de quem vai estar orientando vocês. Se tiver co-orientador, coloca também. Se não tiver, apaga, certo? Então, coloca a cidade, né, o ano. Essa folha aqui, ó, que é a folha de rosto, e aqui é a folha de aprovação. Para o TCC1, esta folha de aprovação, ela não vai existir, tá? Isso aqui vocês Professora, vão licença. fazer só no TCC2. Oi, pode falar. O orientador e co-orientador tem que ser da faculdade, não é isso? Orientador, obrigatoriamente, tem que ser da faculdade. Co-orientador pode ser de fora. Certo, ok. Certo? Mas tem que ter essas especialidades, graduação ou mestrado, né? Tem que ser formado. Tem certo. Tá? Ok. Aí vem o trabalho propriamente dito. Título, nome de vocês, nome do orientador. Se o trabalho for em grupo, né, dupla ou trio, você vai colocar o nome do primeiro aluno e esse umzinho aqui em cima. Ó. Vocês estão vendo esse um? Se tiver um outro aluno, coloca o nome dele e coloca um também, tá? Se tiver o terceiro aluno, coloca o nome e coloca um também. Por quê? Porque todos vão ser alunos de graduação da Santa Emília de Rodar, certo? E aí você só coloca o número 1 aqui para fazer a descrição uma vez. Aí coloca o e-mail do primeiro, ponto e vírgula, o e-mail do segundo, ponto e vírgula, o e-mail do terceiro aluno, tá? Nome do orientador vem por último sempre. Se você só tem orientador, então ele vai ser o número 2, aí você coloca aqui, 2, que é a descrição. Professor da Santa Emília de Rodar, né, e o e-mail. Se você tiver co-orientador, o nome do co-orientador vem aqui, ó, entre o nome dos alunos e o nome do orientador. Como eu falei, o orientador sempre vem por último. Se o co-orientador for da faculdade, ele vai ser o número 2 e o orientador número 2 também. Aí faz igual aos alunos. Professores da Santa Emília de Rodar, aí e-mail do co-orientador e, por último, o e-mail do orientador. Se o co-orientador for de fora, né, você coloca o nome do co-orientador, bota o número 2. Aí aqui, 2. Vamos supor, enfermeiro, vamos supor que seja um ex-aluno que está orientando você, enfermeira do hospital, sei lá, Santa Isabel. Aí e-mail da pessoa. Aí vem 3, que aí o orientador vai ser 3, aí 3, professor da Faculdade Santa Emília de Rodar e o e-mail, certo? Deu para entender essa parte? Alguma dúvida, gente? Não, então Professora, sempre Oi. coloca
número 1, aí bota aluno da Ou graduação da aluna. faculdade. Aí bota, no final bota e-mail, aí que bota o nosso nome e o e-mail, mas sempre colocar Não, esse. não coloca o nome de vocês de novo, não. É só o e-mail. Não coloca essa frase que tem aí, não, né? Aluno de graduação, não. É só o Coloca número isso 1 e aqui. Não, coloca isso aqui. Aluno de graduação da, vamos supor, seu nome. Você bota seu nome completo aqui, ó. Tá vendo que eu tô marcando? tô vendo. Pronto. Então você coloca seu nome completo aqui. Aí, aluna de graduação da faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar. E-mail, gerlane@gmail.com, por exemplo. Certo? Certo. Então, certo. Pronto. E embaixo mesmo jeito, professor da Aí, faculdade, aí isso. e-mail, aí bota o e-mail. O e-mail, Certo. isso. O nome Entendi. já vai estar aqui em cima, não precisa repetir o nome aqui embaixo, não. Aqui é só para descrever quem é quem, de onde é cada um e o e-mail de cada um, certo? Ok, entendi. E se for dois alunos, professora? É o que Se eu for dois falei. alunos, coloca, se for dois alunos, coloca o e-mail um seguido do outro. Isso. Coloca o primeiro, sempre na mesma ordem, em ordem alfabética, tá? O nome dos alunos. Aí coloca o primeiro, ponto e vírgula, e depois o segundo. E se tiver um terceiro, ponto e vírgula, o terceiro. Ok, Certo? obrigada. Nada. Então, após esse, vamos dizer assim, cabeçalho aqui, né, a gente tem o resumo. O resumo ele deve ser feito de 300 a 500 palavras, tá? Não tem citação, a gente vai ver isso com mais calma depois, mas só para adiantar, resumo, não tem citação, ele deve ter de 300 a 500 palavras. Como que vocês fazem para contar essas palavras? Então, vamos supor que eu quero, tudo isso aqui fosse meu resumo, tá? Então, eu seleciono com o mouse o que eu quero contar e venho aqui embaixo, ó. Então, o meu trabalho todo, esse documento todo, ele tem 408 palavras. Essas aqui que eu marquei são 37. Tá? Então, eu consigo saber quantas palavras tem só em marcar, e aí ele me mostra aqui. Vamos, meu filho, mostre. Bom, ele não está afim de mostrar aqui. 47 de 408, certo? Logo após o resumo, sim, resumo não tem parágrafo, resumo ele tem que ser com espaçamento simples e não tem citação. Deve ser escrito de 300 a 500 palavras. Ele não tem parágrafo, mas ele tem pontuação, tá, gente? Ele só não vai ter aqueles espaçamentos do parágrafo. As palavras-chave. Então, no mínimo 3, no máximo 5, evitando repetições de palavras que estejam no título, elas devem ser separadas entre si por ponto e finalizada por ponto. Então, nada de usar ponto e vírgula, hífen, qualquer outra coisa, é ponto. E quando for iniciar a palavra seguinte, né, após o ponto, sempre colocar com letra maiúscula. O abstract e as keywords... Professora, Oi, pode falar. licença. O Pode ser. resumo, no caso, a gente vai dizer do que fala o trabalho, do que vai ser É o um trabalho, né? resumo do trabalho. O resumo ele só pode ser feito quando o trabalho, quando o projeto estiver pronto. É a última coisa que você vai fazer. Ah, tá, ok. Certo? Então, o abstract e as keywords, o abstract é o resumo em inglês e as keywords são as palavras-chave em inglês. Isso aqui é só para o TCC 2. Isso aqui não é para o TCC 1, certo? Aí, observem que após o resumo, né, com as palavras-chave, eu pulo, ó o tanto de linha que eu pulo aqui, ó. Se o meu resumo ficar na metade da página, obrigatoriamente, não importa onde se vai sobrar espaço aqui ou não, obrigatoriamente a minha introdução sempre vai vir no início da página seguinte do resumo ou do abstract, certo? Então, a introdução, vocês vão trazer o enquadramento teórico, que é o que a gente chama de contextualização, vai trazer a justificativa, pergunta norteadora, hipóteses e objetivo, tá? A gente vai ver tudo com calma como é que faz isso.
Depois a gente tem a nossa metodologia. Para o TCC1, a gente vai ter uma diferença nessas duas sessões, tá? No TCC1, a sessão 3, no lugar de resultado de discussão, é cronograma. E na sessão 4, no lugar de agradecimento, financiadores, é orçamento. Então, a gente vai continuar com 1, introdução, 2, metodologia, 3, cronograma, 4, orçamento e 5, referências. Porque a gente está construindo o projeto. Quando for no TCC 2, aí a gente deixa do jeito que está aqui. A gente substitui cronograma por resultado de discussão e orçamento por agradecimentos. Porque cronograma e orçamento só vem para o planejamento, que é o projeto, que é o que a gente faz no TCC1. Resultado de discussão é após a coleta de dados. Vocês vão analisar aqueles dados para escrever os resultados e discutir aqueles resultados do trabalho que vocês fizeram. O 4 é o agradecimento que vocês, né, vão fazer para quem vocês quiserem. E lembrando que sempre as referências bibliográficas elas devem seguir as normas da ABNT. Nós teremos uma aula específica para falarmos sobre citação e referência, né, para que vocês façam isso de forma correta, sem cometer plágios, certo? Alguma dúvida, gente, sobre a formatação? Lógico que, como eu falei, a gente vai ter aulas para que vocês aprendam como formatar não, como construir, a formatação está pronta, né? Como construir o trabalho de vocês, tá bom? Alguma dúvida? Diga se o seu microfone está desativado. Quer falar alguma coisa? Não? Lucicleide? Não, cabeça tá pegando fogo, mas tudo bem. Tá tudo tranquilo. Oxe, tá pegando fogo por quê, mulher? A gente nem começou ainda. E já tá assim. Oxe, assim como? Foi muita coisa, professora. Não, é porque hoje é muita informação, né? Porque é a parte introdutória do que a gente vai ver. Mas com calma, né? Durante todas as aulas, eu vou estar passando para vocês toda o passo a passo da construção do trabalho. Eu vou dar as ferramentas, tá? Eu vou ensiná-los a fazerem, mas eu não vou fazer por ninguém, tá certo? Então, vocês precisam, como eu disse, se dedicar. As pessoas, elas costumam dizer, TCC é um bicho de 7 cabeças, tal, né? Faz um terror de TCC. Por quê? Porque as pessoas, elas não costumam ter dedicação, leitura e compromisso, né? Como as outras disciplinas. E aí, quando chega no TCC, tudo isso vai ser cobrado de uma vez. Se você não é uma pessoa disciplinada, né, que já fazia esse tipo de coisas em relação às outras disciplinas, realmente vai ser mais difícil, porque eu vou cobrar mais de vocês. Mas não é que seja uma coisa de outro mundo, uma coisa impossível de fazer. Não, é só que precisa de dedicação. Então, da mesma forma que vocês vão ter comigo aqui, né? Toda sexta-feira, no segundo horário pela manhã, o horário da disciplina, eu sugiro que vocês criem um horário para vocês se dedicarem à construção do TCC. Porque só assistir aula, o TCC não vai ser construído, não. Tá? Vocês precisam de tempo para ler e para escrever, tá? Então, para isso, é importante que vocês, do mesmo jeito que tem as disciplinas, que tem os estágios, que vocês se comprometam a separar dentro da semana de vocês um dia e um horário ali, especificar. Esse dia, esse horário aqui, é o dia e horário que eu tenho para a construção do meu TCC. Certo? Tudo bem, gente? Meninas? Tá certo, professora. Tá certo. Certo? Entendido. Então, como eu falei, eu vou
eu vou estar dando as ferramentas. A minha parte, eu vou estar tentando ao máximo ajudar vocês. Não é à toa que a nossa N1, como eu falei, vai ser uma prova oral. Lembram que eu tinha dito isso? Então, nesta prova oral, não precisa ter medo, né? Vai ser uma chamada de vídeo onde eu vou estar com cada grupo individualmente. E ela, na verdade, é mais uma conversa, tá? Lógico, é proibido consulta, né? Porque se você está construindo seu trabalho, você sabe. Mas vocês podem estar anotando, tá? Vocês podem anotar as minhas sugestões, tá? Então, à medida que eu for fazendo as perguntas para vocês, eu vou tá vendo, né, como que vocês estão desenvolvendo o trabalho. E aí, nisso, eu vou estar dando sugestões de como vocês devem estar direcionando isso, porque a nossa avaliação é em setembro, né? É pouco tempo para quem está construindo um trabalho, não tem experiência, vai estar aprendendo, é o primeiro trabalho que vai estar fazendo. Então, por isso que eu vou fazer a avaliação oral, porque na oralidade vocês conseguem, né, defender melhor a ideia, vamos dizer assim. Vocês conseguem, de forma mais efetiva, buscar argumentos para defender aquela ideia e tentar justificar o porquê que você colocou isso ou aquilo no seu trabalho. E aí, dessa forma, eu também consigo, né, passar, através da minha percepção do que você disse, uma sugestão para que vocês possam estar aplicando o trabalho. Lembrando que o que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar dando para vocês são sugestões, tá? Para vocês não chegarem para o orientador de vocês, a professora Clênia disse que eu tinha que fazer isso. Não, sugestões, vocês acatam ou não, tá? Mas sempre vou estar buscando dar um direcionamento de acordo com o que é mais coerente para a sua pesquisa e, lógico, dentro do que se espera-se, né, de uma como que chama? De um trabalho científico, certo? E aí, gente? Alguma dúvida? Vocês têm algo a acrescentar? Ei, pessoal. Vamos Por caminhando, né, enquanto não, professora? professora. Está tudo bem. Por enquanto está tudo esclarecido. Certo, acho que a Elida falou alguma coisa. Não, eu falei que vamos caminhando, né? E vamos. Sim. Né? Então, essa semana vocês vão fazer o quê? Determinar qual tema que vocês vão fazer. Certo. Escolher se E o os trabalho vai ser individual, duplo, trio, né? Depois que vocês estiverem com essas duas coisinhas em mente, aí vocês vão atrás do orientador. Lembrando que o orientador ele pode dar sugestões que o seu tema mude, certo? Aí o tema que eu quero é quando vocês já conversarem, já tiver o orientador certo, aí eu vou mandar o documento para vocês preencherem com aquele tema que o orientador aceitou orientar, tá certo? Certo. Bom, então, meninas, prazer imenso estar novamente dando aula para vocês, certo? A turma de vocês é muito boa, muito gostosa de dar aula. Espero que, né, esse semestre a gente consiga alcançar bons frutos. Por ser uma turma menor, então eu consigo, né, na verdade, vamos dizer assim, sugar, extrair mais de vocês, de forma que não, mas num bom sentido. No sentido de que vocês conseguem construir um trabalho melhor, tá? Porque tem menos interferências, né? Como são poucos alunos, eu posso me dedicar mais a cada um de vocês, certo? Então, eu tive... que a senhora sabe que essa turma é perigosa. Fala isso não, rapaz. Eu tive uma turma até hoje, tá? Que a turma inteira, ela fechou com 10. Certo? Eita, arrasou. E essa vai ser a segunda, viu? Pronto. A gente vai fechar Isso que eu com 10. Certo? A turma não era tão grande também, a turma era pequenininha como essa de vocês, né? O que facilitou também.
Mas espero que vocês possam aproveitar, né? É justamente isso, essa possibilidade de ter uma turma menor que vai poder apresentar resultados melhores por poder ter justamente esse acompanhamento, esse auxílio, né, mais essa dedicação maior em relação a vocês, tá bom? A cada uma, certo? Professora, obrigada, viu? Satisfação estar na sua aula, mas vou ter que sair, tá bom? A gente encerrou a aula agora. Só quero saber se tem... Não vou esperar pelas considerações finais, vou ter que sair agora. Tá, não, mas terminou. Só se alguém tiver mais alguma dúvida. Cleide, Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Laís. Peraí. Tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Larissa, fale primeiro. Eu posso trocar de orientador no meio do decorrer do TCC? Ó, você pode trocar de orientador, você pode trocar de grupo e você pode trocar de tema, tá? A qualquer momento. Só que, cada vez que você fizer isso, é um passo atrás que você dá no seu trabalho. Se você, por exemplo, está fazendo um trabalho em dupla e depois decide fazer individual, como é que vai fazer? O trabalho vai ficar com quem? Né? Se for porque eu contatei uma professora, aí ela me disse que talvez ano que vem ela não esteja na faculdade. É por isso que eu estou perguntando, porque o meu TCC, o tema seria mais na parte dela, que ela é especialista. Não, aí é diferente, né? Aí é um processo de que você seria entre o TCC1 e o TCC2. Mas, como eu disse, a qualquer momento você pode trocar. Mas aí, vamos supor, você fez a N1 com um professor, aí já vai para o N2 com o outro, aí já no TCC2 com o outro. Não, aí não vai ter nem professor que aceite ficar pular de galho em galho, certo? O ideal é que você, né, vá focado para ficar do início ao fim, tanto no tema, quanto no grupo, quanto no orientador. O seu caso é algo específico, né? Pode ser que ela não esteja, mas pode ser que ela esteja também. Então, se você puder concluir com ela, não vai ser melhor? Essa pessoa que você, né, tá buscando, tá? Mas, com certeza. E outra coisa, essa professora, é professora ou professor? Professora. Pronto. Então, essa professora, ela pode até não estar na instituição, né? Ela não pode ser orientadora, mas ela pode continuar como co-orientadora, certo? E aí não perderia o vínculo com o seu trabalho, poderia estar ajudando ainda. Orientadora. Isso, e aí você buscaria um outro professor para assumir a orientação. Né? Isso. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Mais alguém tem algo a complementar? Alguém? Não? Cida ia falar alguma coisa? Hélida? Não? Então, gente, boa noite. Boa noite, bom dia. É que a semana toda eu só dei aula à noite. Bom dia a todas, ótima sexta-feira, excelente final de semana. E nos encontramos, então, na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Até a aula da semana que vem. Tchau. Beijo a todas. Semana pra todos. Obrigada. Até semana que vem, então. Tchau. Tchau.